Boa tarde. Bom, nós estamos tratando aqui de convergência de funções, convergência uniforme versus convergência simples, e estamos analisando o que é que se pode fazer quando se tem convergência uniforme e como é que isso se relaciona com o caso em que a convergência é apenas simples. Nesse sentido, é bom conhecer e pensar nos exemplos. Os exemplos é que elucidam as dúvidas e ilustram as teorias. Mas alguns teoremas que eu deixei assim meio de lado no capítulo anterior, eu vou retomá-los, que eu vou precisar deles. Um é o seguinte: consideramos uma função integrável. Então, a função φ, definida no intervalo AB e R, isso aqui é uma situação daquelas que eu mencionei a vocês, que o comprimento pode não variar continuamente quando a curva varia continuamente, mas a área varia continuamente. Quer dizer, se eu tenho integral de A até x e considero a integral de A até um ponto x mais h, a diferença que existe entre a integral de A até x e a integral de A até x mais h, a diferença então, quer dizer, φ de x mais h menos φ de x é a área desse fiapo aí. E que essa área, como a função é limitada, essa área está contida na área de um retângulo que tem a mesma base e uma altura um pouco maior. Então, quando você faz a base tender para zero, o h tender para zero, isso aqui tende para zero. Quer dizer, φ de x mais h menos φ de x vai ser integral de A até x mais h, de f de t dt, menos a integral, de A, está certo, de A até x. E, embora eu tenha passado por cima desse fato, né, que eu considero bastante elementar, a integral de A até B é igual a integral de A até C mais integral de C até B, da mesma função. Esse fato, que inicialmente é verdadeiro somente quando A está, o intervalo AB contém o ponto C no seu interior, é verdade em geral. Mas para que seja verdade em geral, quer dizer, seja qual for a posição relativa dos três pontos A, B e C. Para que isso seja verdade sempre... Bom, primeiro, esse caso aqui é verdade porque eu posso interpretar a integral como um limite de uma soma de Riemann, e eu posso considerar entre as somas de Riemann somente aquelas que se referem
a partições que contêm o ponto C como ponto da partição. Se você considerar apenas partições que contêm o ponto C, isso não altera o valor da integral. Porque quando você acrescenta um ponto, as somas superiores diminuem e as somas inferiores aumentam, ou ficam iguais, de modo que você não atrapalha. Pelo contrário, ao acrescentar um ponto, você acelera a convergência. Então, se C está entre A e B, então isso aqui resulta do fato que eu acabei de mencionar, segundo o qual o cálculo da integral de A até B não se altera se eu fixar um ponto C, ou se fixar 2 ou 3 fixos determinados e considerar só partições que contenham o ponto C. Agora, no caso geral, em que o C, A, B e C ocupam posições quaisquer, isso ainda continua sendo verdadeiro conforme eu introduzo umas convenções que são universalmente introduzidas, que é, no caso geral, você considera a integral de A a B de uma função f como sendo menos a integral de B até A de f de x dx. Quando eu troco a ordem das extremidades, a integral muda de sinal. A gente faz isso a fim... Isso é uma situação inteiramente análoga à situação quando a gente tem 3 pontos na reta A, B e C, e que diz que o comprimento de AB é igual ao comprimento de AC é igual ao comprimento de AB mais o comprimento de BC. Isso vale em qualquer circunstância, desde que eu interprete esses segmentos como sendo segmentos orientados. De A até B é positivo, de B até A é negativo. Aí fica fácil de ver, porque a verdade é que isso aqui se dá, essa igualdade se verifica somente quando B está entre A e C. Mas se verifica em geral se eu interpretar, se eu incluir essa convenção de que AB é igual a menos BA. O comprimento de AB é igual a menos... É a mesma coisa para a integral. Então, a integral, quando tiver o extremo inferior maior do que o extremo superior, eu troco o sinal. E quando o intervalo for degenerado, com essas duas convenções, então vale isso aqui. Vale essa igualdade em qualquer caso. Ok? De modo que a integral é o que se costuma chamar uma integral orientada. Quer dizer, ela vai de A para B, tem um significado. De B para A, muda o sinal. Às vezes, há necessidade em outros estudos de considerar integrais não orientadas. Nesse caso, a gente escreve a integral de f de x dx ao longo do intervalo AB. Aí, quando eu escrevo assim, isso não vai acontecer nesse livro, nem em nenhum livro elementar. Mas acontece o seguinte: quando nós estudamos funções de várias variáveis, aí as funções são definidas, digamos, função de duas variáveis. O domínio de uma função de duas variáveis é um subconjunto do plano. E então, nesse caso, as integrais que aparecem não são orientadas. A não ser que você esteja estudando as integrais que são orientadas, são integrais de linha, integrais de superfície e outros tipos de integrais um pouco mais geométricos. Ok? Bom, isso tudo aí foi uma digressão para explicar que isso aqui é de A até x menos de A, porque a soma desses dois, integral de A até x mais integral de x a x mais h, dá a integral de A até A mais h. Ok? Por conseguinte, se eu pegar um ponto qualquer C, pertencente ao intervalo AB,
para provar que a integral é contínua no ponto C, eu tenho que considerar φ de C mais H menos φ de C em valor absoluto. Isso fica sendo a integral de C até C mais H de f de t dt. Essas considerações que eu fiz a respeito de integrais em que o extremo inferior é maior do que o extremo superior são pertinentes aqui, porque quando a gente vai estudar a continuidade de uma função, esse h não é obrigatoriamente positivo, pode ser positivo, pode ser negativo. Mas que isso aqui continua assim, de modo que isso aqui é o valor absoluto da integral, que é menor do que ou igual à integral do valor absoluto. Que isso aqui é menor do que ou igual ao comprimento do intervalo, e como eu não sei se h é positivo ou negativo, eu ponho o valor absoluto de h multiplicado pelo o máximo do, vamos chamar de k. K é o sup de f de x, o x vai integral a b. Ok? Então a gente verifica que eu obtive um resultado um pouco maior, mais forte do que o que eu estava anunciando. Eu dizia que a função é contínua. A função φ, na verdade, ela é mais do que contínua, ela é Lipschitziana. Satisfaz uma condição de Lipschitz. Ok? Que é essa aqui. Então, se uma função é integrável, a sua integral depende continuamente do extremo superior. É claro que ela depende também continuamente do extremo inferior, porque é só mudar o sinal. Isso aí é o primeiro passo no sentido de salientar que quando se tem uma função, o processo de integração torna essa função mais suave, melhora as qualidades dela, enquanto que o processo de derivação piora. Você tem uma função que é derivável, a derivada dela pode não ser derivável, pode não ser nem contínua, mas quando você integra, melhora. Que outro exemplo disso é o seguinte: se f se a função integrável f de A até B é contínua no ponto C pertencente ao intervalo AB, então a função φ, que é integral, isso é o que se chama integral indefinida de f, isso aqui, integral indefinida de f minúsculo. Essa é a integral às vezes, até mesmo em livros, em obediência ao preceito de que, quando se integra, essa variável de integração pode ter qualquer nome, a pessoa usa integral de A até x de f de x dx. Espera aí, tem direito a usar qualquer nome para variável, desde que esse nome não tenha sido usado antes com outro significado. Então é melhor botar isso, pegar o tempo, porque o x aqui é o limite superior de integração. Então, é uma função derivável no ponto
onde a f é contínua, a φ é derivável, dentro daquele princípio teológico segundo o qual a derivação, a integração melhora as qualidades. Se a função é contínua, sua integral é derivável. E a sua derivada é igual a f de c. Bom, está dito tudo, agora é só verificar que o que está dito aí é verdade. Já está dito que é derivada, é derivável, a sua derivada é f de c, então eu tenho que verificar que f de c é de fato a derivada. Eu já tenho uma candidata para a derivada. Então, para isso, quero calcular a derivada no ponto C, então φ de c mais h menos φ de c dividido por h. Φ de c mais h, isso aqui vai dar, φ de c mais h é a integral de a até c mais h de f de t dt, menos a integral de a até c de f de t dt. Isso aqui vai dar a integral de c até c mais h, porque a integral de a até c mais h se escreve como soma da integral de a até c mais a integral de c até c mais h. Isso aí, mais uma vez, digo que independentemente do sinal de h. O sinal de h significa que se h for negativo, eu posso estar recuando, em vez de estar indo, mas não faz mal. Aí, se h for negativo, isso aqui vai dar a integral de c até c mais h de f de t dt. Ok? Então, esse quociente aqui é 1 sobre h vezes a integral de c a c mais h. Ah, não, vou fazer o seguinte, vou fazer logo aqui. Vou subtrair o candidato à derivada. Tá certo isso que eu escrevi? Tá, porque, veja bem, h não tem nada a ver com a variável de integração. A variável de integração aqui é t. Então, 1 sobre h, esse 1 sobre h iria aqui para dentro, mas f de c sobre h, se eu integrar a constante f de c sobre h, o resultado do intervalo que vai de c até c mais h, o resultado vai dar h vezes f de c sobre h, quer dizer que é f de c. Eu estou integrando no resultado ao longo de um intervalo de comprimento h. Se você integra de c até c mais h uma constante k dt, o resultado é k, e dá uma palavra meio esquisita. Vou botar um A maiúsculo. A vezes h. Ok? Então, dá isso aí. Então, essa diferença é esse aqui. Mas a minha função é contínua no ponto C. Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá o quê? Quando t menos c é menor do que delta, então f de t menos f de c é menor do que epsilon.
sempre com um denominador que a gente vê depois qual é. Agora acontece o seguinte, eu quero mostrar que quando o H tende para zero, essa diferença aqui que está no primeiro membro tende para zero. Isso caracteriza o fato de que esse limite aqui é igual a esse valor, ou seja, que a derivada da φ é f. Então eu olho aqui para o valor absoluto dessa diferença. Acontece que a integral, o valor absoluto da integral é menor do que ou igual à integral do valor absoluto. Novamente, a coisa fica mais simples da gente chegar a essa conclusão se a gente olhar para a integral como limite de uma soma. Integral como limite das somas pontilhadas. Então, essa integral é o limite de uma soma. Esse aqui é o limite de uma soma com os valores absolutos. Cada soma finita, o valor absoluto da soma é menor do que ou igual à soma dos valores absolutos. Então, isso aí passa no limite da integral. Vocês vão dizer, poxa, se você acha tão mais fácil lidar com integral como limite de soma, por que você introduziu como supes e integral superior e integral inferior? Porque integral superior e integral inferior tem um significado geométrico, medida externa e medida interna, e mais tarde a gente vai precisar de estudar medida de conjuntos no espaço 2 a 3, a 4, a 50 dimensões. Então é bom ter essa noção. Então, isso aqui então acontece o seguinte, se delta, se a H em valor absoluto é menor do que o delta, é maior do que o zero, então vai acontecer o seguinte, φ de C mais H, F menos φ de C sobre H menos F de C vai ser menor do que ou igual a 1. Então, sobre H vezes sim, isso aqui f de t menos f de c. Se eu estou integrando uma função cujo valor absoluto é menor do que esse, então a integral dessa função vai ser menor em valor absoluto, quer dizer, eu tomei valor absoluto aqui, então eu tenho que tomar valor absoluto aqui também, não é? Então fica H, fica o valor absoluto da integral, o valor absoluto da integral é menor do que a integral dos valores absolutos, que nós já vimos aqui, ok? Então a integral é menor do que isso aqui, então isso aqui por sua vez é menor do que epsilon sobre H vezes H é menor do que... Quando você tem uma integral, o valor da integral é menor do que ou igual ao comprimento do intervalo de integração multiplicado pelo máximo da função que você está integrando. Se lembra? Quando a gente está integrando, toda a soma superior e toda é menor do que ou igual ao comprimento do intervalo vezes o máximo da função. Então isso aqui é menor do que ou igual a H. Tem um H do lado de fora, vezes o valor, o máximo do valor da função. Então bastava botar epsilon mesmo. Ok? Então, esse H do denominador é esse aqui. Esse aqui é o comprimento do intervalo de integração. E esse aqui é o máximo da função, porque quando eu estou... Esse intervalo vai ter comprimento menor do que o delta. Então, quando H é menor do que o delta, então isso aqui é igual a epsilon. Então, para todo epsilon existe um delta, até que isso aqui é menor do que o delta, então o limite de φ de C mais H
menos φ de C sobre H, quando H tende para zero, é igual a f de C, o que prova o teorema, que a função é derivável e a sua derivada no ponto C é igual ao integrando. Isso só vale quando a função, a função que você está integrando é contínua naquele ponto. A função é contínua, exceto um conjunto de medida nula. Bom, são coisas que ficaram um pouquinho lá para trás, eu estou aproveitando para firmar. Tem mais outra aqui que nós vamos utilizar agora, que é uma forma do teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo aparece sob vários aspectos. Um deles é esse aqui. F, se F essa é uma função de classe C1. O que significa classe C1? Significa que é uma função que possui derivada em todos os pontos e que a derivada é uma função contínua. Então, se você pega um ponto C pertencente ao intervalo AB, então f de x é igual a f de C mais integral de C até x de f' de t dt. Esse é o teorema fundamental do cálculo, escrito desse modo. Esse fato corresponde a dizer que f de x menos f de c é igual a integral de c até x de f' de t dt, que é uma coisa que a gente sabe, que nós já vimos aqui, né? Eu mostrei, existem outras maneiras de mostrar, todas são bem elementares. Eu mostrei para me divertir, distrair vocês, eu intercalei entre x e c uma partição do intervalo que vai de x a c, usei o teorema do valor médio e deu isso, que é uma das maneiras, pelo menos a maneira teórica, de calcular uma integral. Para calcular uma integral, você arranja uma função cuja derivada seja aquela função que você quer integrar, ou seja, que seja primitiva dessa função. Você quer integrar uma função, você olha para essa função como uma derivada de outra função. Na prática, você só conhece, quando você quer integrar, você conhece essa função aqui, e a f que você vai procurar. Uma vez achando a primitiva, você calcula a integral. Isso, sem dúvida, foi um achado para os precursores do cálculo integral. Para calcular uma integral, você tem que fazer valores aproximados, assim você tem logo uma fórmula direta. Bom, esse é o teorema fundamental do cálculo, que agora para nós é conhecido. Ele, visto dessa forma, será utilizado logo a seguir. Agora vamos estudar as relações que existem entre a convergência uniforme e a integral, e a convergência uniforme e a derivada. Foi uma coisa que nós mencionamos na vez passada, mas ficou meio confuso, então eu resolvi esclarecer a situação logo agora. De uma vez, temos tempo, o livro está quase terminando e o tempo ainda sobra um pouco. Fale alto, por favor. Eu entendi ali menor do que 1 sobre módulo de H penúltima linha. Não, aquilo está errado. Não entendi. Não, aquilo ali quem escreveu isso aí não tem juízo. Está faltando escrever o resto.
Ah, é o que estava aqui? É o que está ali em cima. Porque eu escrevo um pedaço aqui, outro em cima, outro lado do outro. Se você olha, fica às vezes, dá uma aparência confusa. Não aconselho a ninguém fazer isso. Tem uns teóricos de pedagogia que dizem que o quadro negro é o maior auxiliar do professor, porque ele permite que a pessoa que está assistindo a aula reveja uma coisa que não prestou atenção antes e rever aqui. Mas é preciso que o quadro negro mereça confiança, né? Para você rever uma coisa que você ouviu, não dá nem para rever, é reouvir, né? Reouvir uma coisa que você ouviu é difícil, agora rever uma coisa que está escrita fica fácil, desde que esteja bem escrita. Por isso que a organização no quadro negro é considerada importante. Eu segui essas normas muito de perto quando eu era professor do curso secundário, mas depois de velho a gente vai dando aula para pessoas mais maduras e vai perdendo esses hábitos, vai ficando mais relaxado. Bom, então agora, feitas essas recordações, nós vamos retomar o conceito de permutabilidade entre limites. Vários dos teoremas importantes básicos do cálculo diferencial integral podem ser expressos sob forma de permutabilidade de limites. Você tem dois tipos de limites, você pode tomar esse primeiro ou esse depois. Por exemplo, aqui nós temos uma situação como essa. Quer dizer, então nós temos uma sequência de funções definidas no intervalo AB. Integráveis. E que converge uniformemente. Em AB. Então, F é integrável e a integral de F é o limite das integrais quer dizer, todo limite de funções integráveis é uma função integrável e mais ainda, a integral do limite é o limite das integrais. Bom, aqui no livro, eu, como procuro fazer sempre, depois eu vi aqui que tem uma frase, é fácil ver. Olha, a minha desculpa é a seguinte, às vezes eu digo é fácil ver, às vezes eu digo é óbvio, às vezes eu digo é evidente, mas toda vez que eu digo isso é porque realmente eu acho que é fácil ver. Não é uma coisa que dá trabalho de ver e eu não quero ver porque estou com preguiça. Não é porque é fácil mesmo. Se você não acha fácil, é preciso lembrar que fácil tem vários significados. Fácil, o que é fácil para você é porque você já conhece, já tinha visto antes, então é fácil.
Né? E fácil é porque mesmo você nunca tenha visto antes, é fácil mesmo, quer dizer, não tem dificuldade. Então, as dificuldades são de duas naturezas. São dificuldades devido ao fato de que é coisa nova e dificuldade intrínseca. Existem coisas que são realmente difíceis. Mesmo depois que você aprende, mas você respeita. Puxa, eu fiz esforço para aprender isso. Até dá uma sensação agradável. Bom, então aqui tem duas afirmações. A primeira afirmação é de que uma sequência de funções integráveis é integrável. Ou melhor, o limite de um uniforme, o limite uniforme de uma sequência de funções integráveis é uma função integrável. O limite uniforme. Se for um limite simplesmente, um limite ponto a ponto, isso não é verdadeiro. Então, um exemplo que tem aí no livro, você pode fazer o seguinte: você considere os números racionais enumerados, enumere os números racionais que estão no intervalo AB. Considera um conjunto enumerável, portanto, você considera uma enumeração. E você define uma função, vamos fazer no intervalo 0,1 para fixar as ideias, não faz diferença nenhuma. Então você define para cada n uma função fn do intervalo 0,1 em R, assim, fn de x é igual a 0 se x for igual a Rn. E, digamos 1, e 0 se x for diferente de Rn. Eu posso até botar se x for um desses R1, Rn. Quer dizer, eu defino uma função assim. Eu tenho o intervalo 0, 1 e tenho os números naturais, aqui, nos números racionais enumerados. Aqui está R1, R2, R3, etc. até o Rn. E tem mais, mas eu só vou, para a função Fn, só vou considerar esses números. Então, eu defino uma função que é igual a um desses valores, a um desses pontos, e zero nos demais pontos. Então, essa função, ela é uma função integrável, porque ela tem um número finito de descontinuidade, de pontos de descontinuidade. E agora, o limite de Fn é igual a f, onde f é uma função que é igual a 0 nos números irracionais e f de x igual a 1 se x é racional. Ok? Essa função f não é integrável. Por que ela não é integrável? Porque, bom, primeiro porque o conjunto dos pontos de descontinuidade dela é tudo, mas isso aí nós não provamos. Mas só provamos que se o conjunto dos pontos de descontinuidade tiver medida nula, ela é integrável. Mas você sabe que a verdade é recíproca, mas não precisa da recíproca. É porque qualquer partição do intervalo 0,1,
Em cada intervalo da partição tem pontos racionais e pontos irracionais. Então, o M maiúsculo é 1 e o M minúsculo é 0 para todos os termos. Todas as somas superiores são iguais a 1 e todas as somas inferiores são iguais a 0. Então, essa função não é integrável. Mas cada Fn é integrável, porque tem apenas um número finito de pontos de descontinuidade. Ela é contínua, exceto num conjunto de medida nula. Então, ela é integrável e então você pode perfeitamente ter uma sequência de funções integráveis que converge ponto a ponto, em todos os pontos, o limite de Fn de x é igual a f de x para todo x pertencente ao intervalo 0,1. Então, é uma sequência de funções que converge ponto a ponto para uma sequência de funções integráveis que converge ponto a ponto para uma função que não é integrável. Mas essa convergência, evidentemente, se o teorema que eu acabei de enunciar for verdadeiro, essa convergência não é uniforme. Aliás, está óbvio que não é uniforme essa convergência. Mas tem um exemplo mais agudo do que esse, que é o seguinte: considere a sequência de funções que é parecida com a sequência que a gente já considerou da vez passada aqui, que são funções contínuas que convergem para a função identicamente nula, mas não converge uniformemente. Se lembra das funções? As funções que eu tinha era fn de x igual a x elevado a n vezes 1 menos xn. Se lembra? Essas funções, elas vão fazendo, tem um máximo, assume o valor máximo. Cada uma dessas funções aqui, é do jeito que ela está. Ela assume o valor máximo igual a 1/4 no ponto 1 sobre raiz enésima de 2. Todos esses valores máximos são 1/4. Mas em todos os pontos ela termina tendendo para zero, porque se eu fixar um ponto, aquele ápice ali da curva termina ultrapassando e ele vai dar zero. Mas essa função aqui, essa função, a integral de cada uma dessas funções tende para zero e o limite é zero, o limite da soma, o limite da integral é a integral do limite, de modo que isso aí não serve. Então eu vou modificar, vou multiplicar essa função por n. Aí você tem uma sequência de funções contínuas que agora não é mais verdade que o máximo é 1/4, pelo contrário, aqui, o máximo vai aumentando. Mas, de qualquer modo, não aumenta tanto assim não. Eu vou calcular. Então, isso é uma sequência de funções que converge para qual valor? O limite, quando n tendo para o infinito de fn de x é igual a quê? Olha, cada uma dessas funções
é não negativa e é menor do que n x elevado a n. Se você pegar no ponto 0 e no ponto 1, essa função dá 0. Nos demais pontos, ela está aí. Agora eu pergunto o seguinte: o que acontece? Então não adianta, não preciso olhar para 0 nem para 1. Então x eu vou considerar entre 0 e 1. Estritamente limitado por maior do que 0 e estritamente menor do que 1. O que acontece com o limite quando n tende para o infinito de n vezes x elevado a n? Quanto é que dá esse limite? X é um número fixo. É uma fração ordinária. Ou então um número menor do que 1. O limite é 0. Porque você tem aqui um produto de dois fatores. O fator n, que tende para o infinito, e o fator xn, que tende para 0. Porque x é um número fixo. Positivo menor do que 1. Mas acontece que o xn tende para 0 muito mais rapidamente do que o n tende para o infinito. É um crescimento exponencial, o outro é um crescimento linear. E tem um critério, a gente viu um critério, quando a n mais 1 dividido por a n, se lembra? Se você chama isso aqui de AN, então se você olha por AN mais 1 dividido por AN, isso aqui vai dar o quê? Vai dar N mais 1 dividido por A vezes X N mais 1 dividido por N, não é isso? X N igual a N mais 1 sobre N, que multiplica X. Aí você vai dizer, peraí, mas N mais 1 sobre N é maior do que 1. Não, mas acontece que o X é um número fixo menor do que 1. E o N mais 1 sobre N tende para 1, quando o N tende para o infinito. Então aquilo ali, o limite disso, X, que é um número menor do que 1. Então, como esse quociente tende para 1, ou melhor, tende para um número menor do que 1, então isso aqui tende para 0. Ok? Esse foi o critério que nós vimos. E a razão é muito simples. Você tem uma sequência de pontos que vai variando com n, e quando você divide cada um pelo anterior, vai ter um limite, esse quociente vai ter um limite menor de 1, isso significa que esses números vão decrescendo, não só vão decrescendo, mas cada um está numa razão menor do que 1, a partir de um certo ponto, a razão entre cada número e o anterior é menor do que 1, então é como se fosse 9 décimos do anterior, depois 9 centésimos do anterior, mas é sempre menor do que 1. Não é 9 centésimos, não, fixo, é menor do que aproximando-se de x. A razão entre cada termo dessa sequência e o termo anterior aproxima-se de x. E x é um número menor do que 1. Então esse quociente aí é menor do que 1. Então esse limite é 0. Voltando aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho uma sequência de funções que converge para 0 em todos os pontos do intervalo 0, 1. Mas não converge uniformemente. Por que não converge uniformemente? Posso verificar isso, mas o que importa no momento não é que ele convirja ou não convirja uniformemente. Isso sai como resultado. O importante é que a integral de Fn não converge para a integral de x. A integral de Fn não converge para 0.
Estou fazendo vocês se lembrarem. Todo mundo aqui já teve um curso de cálculo 1, né? Então se lembrar do curso de cálculo 1. É calcular essa integral. Integral de 0 a 1 de n, x elevado a n, 1 menos x0. Primeira prova de cálculo, a pessoa faz isso. Isso aqui é um polinômio, integra cada termo, então valor no ponto 1, valor no ponto 0. Não vou fazer essa conta aqui, eu vou dar só o resultado. O resultado dessa integral é... Cadê? N2 sobre N mais 1 vezes 2N mais 1. Ok, então essa é a integral. Agora, o limite, quando n tende para infinito, isso aqui tende para que valor? Tende para 1 meio. Ok? Que fica N2 em cima, N2, N2 embaixo, o resto não interessa. O que interessa são os termos de mais alto grau. Então tende para 1 meio. Então, essas integrais... Então você tem uma situação extremamente simples em que uma sequência converge, todas as funções da sequência são contínuas, o limite é uma função contínua, mas a integral do limite não é o limite das integrais. Então, isso aqui é uma coisa, é um privilégio das convergências uniformes. Bom, então vamos à obra. Vamos provar que a função limite de uma sequência que converge uniformemente, uma sequência de funções integráveis que converge uniformemente, é uma função integrável. Bom, em primeiro lugar, uma coisa que eu não me dei o trabalho de fazer aí no livro, nem ao menos de dizer que é fácil ver, nem isso, é que o limite de uma sequência de funções, se uma sequência converge uniformemente, se as funções da sequência são todas limitadas, então o limite é uma função limitada. Novamente, aqui tem uma deficiência na terminologia em língua portuguesa. O limite é uma função limitada. Parece estranho, mas limite está no sentido limitado, no outro sentido. Né? Em espanhol seria el límite é uma função acotada. Acotada é outra palavra. Em inglês é bounded. The limit is a function that's bounded. E assim por diante. Em francês é borné. Em português é limitada. Paciência. A gente é esperto, a gente sai dessa. Muito bem. Mas está claro que... Então esse é o teorema. Então, integrável significa, em primeiro lugar, que ela é limitada. Está claro para vocês? É evidente, é óbvio, é fácil ver. Por exemplo, para todo n suficientemente grande, você tem fn de x menos f de x em módulo menor do que 1 para todo x em AB, não é isso? Para todo n maior do que um certo n0. Isso é porque eu tomei epsilon igual a 1, fui generoso. Eu podia tomar epsilon igual a 200, estava ótimo, tudo bem. Dá menor do que 1. Mas aí,
o valor absoluto da diferença é maior do que ou igual à diferença dos valores absolutos. Isso aqui é uma coisa muito útil, mas que as pessoas às vezes esquecem. Mas tem uma maneira de nunca esquecer, que a diferença entre os valores absolutos de dois números, em valor absoluto até, não vou botar o valor absoluto, não, pode ser negativo até, isso aqui é menor do que ou igual a menos b. Essa parte aqui é óbvio, porque isso aqui pode até ser negativo, isso aqui nunca é negativo. Mas acontece o seguinte, nessa diferença, se você olhar para dentro do parênteses, essa diferença pode ser uma soma. Porque o B pode ser negativo e o A positivo, aí é uma soma. Enquanto que do lado esquerdo é uma diferença mesmo, porque os dois são positivos. Ok? Isso aqui é uma diferença mesmo, isso aqui pode ser uma soma. Se o B for negativo, por exemplo. 3 menos 5 dá 8. Aqui 3 menos 5 dá 8, e aqui fica 3 menos 5, dá menos 2. Ok? Muito bem. Então você tem isso aqui. Essa diferença dos valores absolutos é menor do que ou igual ao valor absoluto da diferença. Então isso significa que Fn de x menos f de x é menor do que 1. Ou vou botar f de x menos fn de x aqui. Fica mais bonitinho. Aí fica o f de x menor do que o fn de x mais 1. Mas o fn é limitado, então o fn de x é sempre menor do que uma certa constante, então o f de x para todo x é limitado. Então isso aí é fácil ver. Não digo é óbvio, que óbvio é meio humilhante. Bom, então primeiro que é limitado. Segundo, vamos admitir também por um instante que eu já provei que é integrável. Essa igualdade aqui. Admitindo que é integrável, essa igualdade aqui. Essa igualdade aqui também não apresenta dificuldades. Porque se eu quero provar que o limite de Fn, da integral de Fn é Fn do limite, eu olho, integral, o limite da integral de Fn é integral do limite, então eu olho para a diferença. Integral. Se eu passar tudo para o primeiro membro, botar tudo debaixo do final do integral, fica Fn de x menos f de x dx. Eu só quero mostrar que isso aqui converge para zero quando... Isso é um número que converge para zero quando n tende para o infinito. Mas o valor absoluto desse número é menor do que ou igual a b menos a multiplicado pelo sup de Fn de x menos f de x, quando x varia em AB. Ok? Mas o Fn não converge uniformemente, então para todo n suficientemente grande, o Fn de x menos f de x é pequeno, seja qual for o x. Então existe, para todo epsilon maior do que zero, existe um n0, tal que n maior do que n0 implica que Fn de x menos f de x em valor absoluto menor do que epsilon sobre b menos a, qualquer que seja o x no intervalo AB. Isso aqui que eu acabei de escrever nesse segundo é a definição de convergência uniforme. Então isso aqui é menor do que epsilon. Então, quer dizer, o fato de que a função f é limitada já foi mostrado. O fato de que, se for integrável, então a integral
do limite é o limite das integrais, só falta mostrar que f é integrável. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Não, ninguém tem pergunta a fazer? Ótimo. Significa que ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu. Muito bem. Agora, f é integrável. Por que f é integrável? F é integrável quando, dado qualquer epsilon, existe uma partição tal que a soma superior daquela partição menos a soma inferior é menor do que epsilon. Então, f integrável significa o quê? Para todo epsilon maior do que zero, existe uma partição P É isso que eu tenho que provar. Ora, a soma superior é a soma... Isso aqui seria soma de MI menos MI, isso, TI menos TI menos 1. Porque a soma superior é a soma dos MI maiúsculo multiplicado pelos comprimentos dos intervalos, e a soma inferior é a soma dos MI minúsculo, portanto, subtraindo, vai dar isso aqui. Mas isso aqui é o que se chama a oscilação de F no intervalo então eu tenho que, dado epsilon maior do que zero, achar P tal que a soma das oscilações de F relativamente à partição P vai ser vezes TI menos 1 menor do que epsilon. Isso aqui é a oscilação da função F no intervalo TI menos 1 TI. Onde esses TIs aqui são os TIs da partição P. Vai ser subentendido. Muito bem. Bom, então, dado epsilon maior do que zero, esse aqui é o dado que eu tenho, a partir do qual eu devo raciocinar. Eu tenho mais do que isso, eu tenho que existe uma convergência uniforme no meio. Então, dado epsilon maior do que zero, existe, em primeiro lugar, ou segundo, sei lá, existe uma partição P, que é aquela partição que está ali, tal que a soma das oscilações de... Não, desculpe. Não, em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, eu tenho que achar. Existe um M tal que Fm de x menos f de x é menor do que epsilon dividido por alguma coisa. Eu tentei fazer isso agora, mas no fim da aula eu sempre fico baratinado. Então, a aula de 2 horas para mim é um massacre. Nos últimos 15 minutos eu já não consigo... Como é que é o seu nome? Não sei. Eu acho que naquela vez alguém gritou aí, tem um 4 aí, né?
B menos A. Eu acho que é aqui que tem esse 4, não sei. Eu sei que a função se aproxima, as funções têm limite uniforme. É isso mesmo. É isso mesmo. Muito bem. Então, dado epsilon, eu arranjo uma função daquelas que eu sei que são integráveis, que diste da f em todos os pontos, menos do que isso. Além disso, essa FM aí, é integrável. Logo, existe. Quero provar que a f é integrável. Isso aqui significa, mas não é uma coisa que eu tenho, não dispõe desse fato, é uma coisa que eu quero obter. Então, existe uma partição P. Eu vou tomar emprestado as letras da partição. Existe uma partição P tal que a soma das oscilações de FM relativamente à partição P multiplicado por TI menos 1 vai ser menor do que um epsilon dividido por alguma coisa também. Eu faço questão de não decorar essas coisas. 2B menos A só. Ok, vamos ver se a gente está. Veja bem, eu sei que tem uma sequência de funções integráveis que converge uniformemente para uma função f no intervalo AB, e eu quero provar que essa função f é integrável. É só o que falta provar. Para provar que ela é integrável, eu tomo um epsilon maior do que 0 e quero achar uma partição P tal que essa soma aqui seja menor do que epsilon. Então, agora eu vou começar. Isso aqui é o que eu quero. Agora é o que eu tenho. Agora é o fato. Existe um M tal que Fm menos F menor do que isso, para todo x. Isso aí é o fato que decorre da hipótese de que Fm converge uniformemente. E, além disso, para essa partição M, existe para essa função M, existe uma partição P, porque essa função é integrável, que cumpre essa condição aqui. Agora, eu junto as duas coisas e tenho o seguinte. Se eu pegar no iésimo intervalo da partição, 2 pontos x e y pertencentes a esse intervalo, ti menos 1, ti, o que vai acontecer? F de x menos f de y. O que eu quero concluir é o seguinte: já que essas oscilações da função fm são tão pequenas que fazem com que essa soma aqui dê menor do que 2b menos a, como a f está próxima, a minha esperança é que f se aproveite dessa essa propriedade que a fm tem, que está muito próxima dela. Para isso eu uso aqui f de x, 2 pontos aqui. Isso aqui dá uma estimativa para a oscilação, porque a oscilação de uma função no intervalo é o sup das diferenças se você tem uma função. Você tem uma função φ que no intervalo i então essa φ está compreendida entre m
maiúsculo e M minúsculo. Isso aqui é o supremo, isso aqui é o ínfimo da φ. Então a oscilação de φ, por um lado, é igual a M maiúsculo menos M minúsculo. Então isso aqui, essa oscilação a gente representa por ômega. Matemática é ignorante. Pensa que ômega é O em grego, não é? Ômega é a última letra do alfabeto grego. O é ômicron. Mas tudo bem. A oscilação então chama de ômega. Ômega de φ é M menos M. Mas também é o sup de φ de x menos φ de y. Quando x e y pertence a I. É a diferença entre o maior e o menor, é a maior das diferenças entre dois valores. É como se fosse o diâmetro da imagem. Como se fosse, não, é o diâmetro da imagem da função φ. Não é como se fosse, não é. Então, f de x menos f de y é menor do que ou igual a f de x menos fm de x mais fm de x menos fm de y mais fm de y menos f de y. Ok? Muito bem. Isso aqui é menor do que epsilon sobre 4b menos a. Isso aqui é menor do que epsilon sobre 4b menos a. Então a soma desses dois vai dar menor do que epsilon sobre 2b menos a. Essa diferença aqui é menor do que ômega i. Menor do que ou igual a ômega i de fm. Relativamente à partição P. Porque são dois pontos da partição P, do mesmo intervalo da partição P, então o iésimo intervalo da partição P, e aqui é a função fm, dois valores, de acordo com o que nós falamos aqui, a oscilação de uma função é o sup da diferença dos dois valores. Então eu posso assegurar que f de x menos f de y, em valor absoluto, vai dar menor do que ou igual a epsilon dividido por 2b menos a. Desculpe, não é isso que eu quero, não. É que a soma de ômega i de f relativamente à partição P vezes ti menos 1 é menor do que ou igual. Eu tenho que multiplicar cada uma dessas parcelas aqui, inclusive a primeiro membro da desigualdade, multiplicar tudo por cada uma delas, ti menos 1 e somar. Ti menos 1 e somar. Quando eu fizer isso, esse aqui dá menor do que ou igual a essa soma aqui, que é epsilon sobre 2b menos a, multiplicado por ti menos 1 menos ti. Mas quando eu somar todos os ti menos 1 menos ti, o que é que vai dar? Vai dar b menos a, que é o comprimento do intervalo, que cancela com esse b menos a de baixo, então fica epsilon sobre 2. E esse aqui é multiplicado por ti menos 1 e somado dá menor do que epsilon sobre 2. Aqui não tem b menos a não, né? Ou tem? Não, acho que não tem b menos a não. Tem b menos a coisa, não precisa de b menos a, basta epsilon sobre 2. Porque aqui já está o ti menos 1. Aqui eu preciso do b menos a, porque quando eu somar isso tudo aqui, vai dar b menos a, epsilon sobre 4b menos a multiplicado por b menos a. A soma de todos os ti. Ok? Então, é igual a epsilon. Okay. Então, essa é a demonstração que está no livro. E essa é a afirmativa de que a passagem ao limite
pode ser feita dentro do sinal de integração, desde que esse limite seja uniforme. Mais tarde, quando vocês forem estudar funções de mais de uma variável, principalmente funções de duas variáveis, você vai ter outra situação. Esse é um primeiro exemplo de permuta de dois limites. A integral é um limite e o limite de sequência é outro limite. Então, o que a gente está provando aqui é que a integral do limite é o limite das integrais. Agora nós vamos ver o que acontece com derivada. Se a derivada do limite é limite de derivada. Eu estava dizendo outra coisa. Estava dizendo que mais tarde, quando você for estudar funções de duas variáveis, você pega uma função de duas variáveis, integra em relação a uma dessas variáveis, você fica com uma função da outra. Né? Aí você quer derivar essa função. Aí você tem duas maneiras a priori, que podem dar resultados diferentes. Você integra primeiro e deriva depois, ou deriva primeiro e integra depois. Tem um teorema que diz que você pode fazer dos dois jeitos que dá a mesma coisa. Um teorema chamado Teorema de Leibniz, que vocês vão aprender no curso, no volume 2. Todo mundo está ansioso para ler o volume 2, né? Todo mundo já adorou o volume 1, está lendo, livro bacana, então vai ler o volume 2. Muito bem, agora vamos falar, para encerrar, vamos falar de permutar com derivada. Derivada é um pouquinho mais exigente. Eu tinha pensado em começar série de potências hoje, mas não vai dar. Então fica para a próxima semana. Série de potência é muito legal. Porque você pode fazer tudo o que você quer, que você deseja. É como variável complexa. No dia que vocês estudarem, não sei se algum de vocês já estudaram um livro de variável complexa, já tiveram um curso de variável complexa. E variável complexa, você faz uma hipótese no começo do curso, que a função tem derivada só, não precisa dizer mais nada. Tem derivada num conjunto aberto do plano dos números complexos. Aí, se ela tem derivada segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, todas as derivadas. Mais do que isso, ela é analítica, quer dizer, ela pode se desenvolver em série de potência, aí você pode fazer um monte de coisa. É lindo o curso de variável complexa. Bom, vamos ao teorema da derivação termo a termo. O teorema da derivação termo a termo é o seguinte. Se você tem uma sequência de funções de classe C1. O que são funções de classe C1? São funções que são deriváveis em cada ponto. Portanto, você tem para cada função dessa, você tem uma outra função, que é a função derivada. Que é a função derivada. E então, isso aqui, dizer que existem essas funções, significa dizer que cada fn é derivável em cada ponto do intervalo. E essas funções são contínuas, que não é obrigado. Por isso é que é chamado C1, quer dizer, primeira derivada é contínua. C2, quer dizer, tem outra derivada, e essa outra derivada é contínua, e assim por diante. Aí vamos supor o seguinte, se f' de n converge uniformemente para uma função g, se converge uniformemente para g,
Então, eu queria dizer que então as funções fn também convergem, porque é só integrar. Mas não é bem assim, porque você pode... Duas funções podem ter a mesma derivada e serem diferentes. Você, por exemplo, aqui poderia ser que essas funções fossem... as derivadas fossem todas constantes, várias constantes diferentes, aí não dava dar. O f de x podia ser... Se você somar ao fn constantes diferentes que não converjam, aí não vai dar certo. Então você tem que fazer uma hipótese adicional. E, para algum c, não importa qual, basta que tenha um ponto, a sequência fn de c converge, então você tem que supor que essas funções são funções de classe C1 cujas derivadas convergem e as funções convergem num ponto, basta que converjam num ponto. Se você não fizer essa hipótese, você pode destruir tudo simplesmente pegando as funções fn e somando as constantes malucas, as derivadas não mudam e tudo que você é depois, a partir daqui, é verdade e agora as funções não convergem mais. Então, fn converge uniformemente para uma função f tal que f' de x igual a g de x. Em outras palavras, quer dizer, o que é G? G é o limite das derivadas. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o limite das derivadas, G' igual a F, significa que o limite, ou não, G' igual a F, não, G igual a F' significa que o limite das derivadas é a derivada do limite. Quer dizer, esse apóstrofo aqui significa derivada, né? Então, quer dizer que o limite da derivada é a derivada do limite. Desde que isso acontece quando o limite de f'N é uniforme. Quando as derivadas convergem uniformemente, então a derivada do limite é o limite das derivadas. Caso contrário, não. Nós vimos o exemplo de seno de nx sobre n. Então, f' de nx é cosseno de nx. Acabou, não tem n mais. Só tem um n, não tem um n embaixo. Fica cosseno de nx. Então, essa sequência converge uniformemente para zero, mas as derivadas não convergem. Então, preciso fazer a hipótese. Se a derivada converge, então, tudo bem. Vamos ver.
Como é que a gente demonstra isso? Se baseia em usar diretamente o teorema fundamental do cálculo. Segundo qual? Fn de x é igual a Fn de c mais integral de c a x de F'N de t dt. Bom, isso aqui é o teorema fundamental do cálculo, porque se você passar o Fn de c para cá, fica Fn de x menos Fn de c igual a integral de F'N de n. E a integral da derivada é a função subtraindo os dois valores dos extremos. Então, esse é o teorema fundamental do cálculo. Muito bem. Aí você, tendo isso, você passa o limite quando n tende para o infinito, que aí você vê que, passando ao limite, você não sabe se o Fn converge, você passa o limite do lado de cá. Então, o limite de Fn de c existe por hipótese. Esse limite aqui existe porque nós acabamos de provar que você tem uma sequência de funções integráveis que convergem uniformemente, que é o caso da derivada, converge uniformemente. Então, a integral do limite é o limite da integral. Vai dar integral de c a x de g de t dt. Faz parte da minha hipótese que Fn converge uniformemente para g. Então, se esse limite de cá existe, então isso aqui é igual àquilo, então existe também um limite. Esse limite de Fn de x, eu vou chamar de f, a função f, então fica f de x igual a f de c mais integral de c a x de g de t dt. Só que esse g obrigatoriamente é igual à derivada de f. Por quê? Porque se eu derivar isso aqui, nós já vimos no começo da aula que quando você tem uma função contínua, a derivada, ou melhor, quando você tem uma função contínua num ponto, a derivada em relação ao extremo superior vai dar aquilo lá. F' de x, isso aqui é uma constante, vai dar 0, vai dar g de x. Então, o que está provado aqui? Provamos que se as derivadas convergem uniformemente, então a função converge num ponto, então a função limite existe, a sequência de funções originais converge, e o limite, e a derivada dessa função limite é a função limite das derivadas. Só falta provar que a convergência é uniforme. Quer dizer, falta provar que Fn de t de Fn converge para E uniformemente. Mas isso novamente resulta do teorema fundamental do cálculo. Porque o Fn de x menos f de x aqui, que o Fn de x menos o limite menos f de x o Fn de x menos f de x é igual a Fn de c menos f de c mais a integral, deixa eu ver aqui,
igual a Fn de C menos F de C, mais a integral de F' de T menos G. Fn de x menos F de x é igual a Fn de C menos F de C, mais a integral de C a x de Fn linha de T menos G de T dt. Aí se você olhar para aqui, vai dar menor do que igual a isso, mais isso aqui. Como essa convergência aqui é uniforme, isso aqui é um número muito pequeno quando você toma n grande, resulta que isso aqui não depende do x. Por quê? Porque essa convergência aqui é uniforme, significa que isso aqui vai dar menor do que epsilon, que é o integrante, multiplicado por c menos x. E esse c menos x é menor do que b menos a. Então, a convergência é uniforme. Então, isso aí, mais ou menos, encerra essa parte que diz respeito à convergência uniforme, etc. Fica faltando, para terminar o livro, fica faltando série de potência e o estudo das funções clássicas, função exponencial, função trigonométrica, para mostrar como é que essas funções podem ser estudadas de modo você poder estudar a função trigonométrica sem precisar falar em círculo trigonométrico, radiano, nem nada. Porque o que acontece é o seguinte: em geral as pessoas confundem os livros elementares, então confundem isso terrivelmente. Existe seno, cosseno, tangente, essas coisas. Por exemplo, seno. Você tem seno de um ângulo e seno de um número. São duas coisas muito parecidas, mas não são exatamente a mesma coisa. Quando você tem seno de um ângulo, você precisa usar uma unidade de medida do ângulo para poder você calcular o seno dele. E seno de um número não tem unidade, é um número. E o seno de um número é uma função definida para todo x real. Seno de um ângulo é definido entre os ângulos, aí você tem o problema de medir os ângulos, dar uma volta, duas voltas, três voltas, etc. São duas coisas que, do ponto de vista da análise, é muito mais simples lidar com o seno do ângulo. E, de um número, aliás. E isso é uma das funções trigonométricas, e as funções trigonométricas desempenham um papel crucial em diversas aplicações da matemática. Não só movimentos vibratórios, como movimentos, situações em que há periodicidade. E, finalmente, há uns 150 anos atrás, um matemático que, na realidade, era originalmente um engenheiro francês chamado José Fourier, provou que toda função razoável pode ser escrita como o limite de uma soma de uma série de funções trigonométricas. E para vocês terem uma ideia, um dia eu e um colega meu aqui do IMPA procuramos no computador, ligamos para Mathematical Reviews, e indagar qual era o autor mais citado em títulos de artigos de matemática nos últimos 100 anos. Era Fourier. Mais do que Lagrange, do que Hilbert, do que Newton, do que qualquer um. Fourier. Tá bom. Então nós vamos estudar as funções trigonométricas na próxima aula. Bom, primeiro nós vamos estudar a série de potências. A série de potência é muito bacana. E simples, fácil. E como aplicação da série de potência, nós vamos ver as funções trigonométricas, tá bom? Ok.